Boa tarde, meus amigos. Estamos dando início à nossa live dessa quinta-feira, dia 24 de outubro. Nossas lives acontecem diariamente, às terças, quartas e quintas-feiras, sempre nesse horário, às 17 horas, horário de Brasília, 15 horas, horário do Acre. E nossas transmissões são simultâneas pelas plataformas do YouTube, do Facebook e do Instagram. E também pela Rede Amigo Espírita. Então, os amigos podem buscar aí onde está a melhor imagem, o melhor som, para acompanhar com qualidade as nossas transmissões. Vamos então dar início, cumprimentando os amigos do chat do YouTube que já estão aqui conosco. A Neuza Santos, que nos acompanha de Marília, São Paulo. Bem-vinda, Neuza Santos. Denival Guilherme nos acompanha de Bauru, São Paulo. Seja bem-vindo, Denival. Emerson Warne nos acompanha de Teresina, Piauí. Seja bem-vindo, Emerson. Os amigos estão chegando aqui também pelo Instagram, pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos. Que nós tenhamos aí uma tarde maravilhosa, né, de reflexões do Evangelho à luz da doutrina espírita. Meus amigos, nós estamos fazendo uma série de estudos sobre o sermão profético, né? Quem tá nos acompanhando já há algumas semanas, nós estamos fazendo essa análise, né? E hoje vamos dar continuidade. Vamos falar da cautela e do engano. São dois temas que foram trazidos por Jesus no sermão profético, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Especificamente, estamos estudando dos versículos de 1 a 14. Aqui no versículo 4 de Mateus 24, Jesus disse a seguinte frase: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então perceba-se que Jesus faz uma relação com o estado de cautela com o estado de engano, né? São dois estados que, na medida em que a gente vai se acautelando, na medida que cresce o estado de cautela, diminui o estado de engano, certo? Então, são grandezas inversamente proporcionais. Na medida em que a cautela, e a cautela é um estado de espírito, tá certo? A cautela é uma construção no tempo. A cautela, ela surge, ela é a recompensa de um esforço. Então, na medida em que eu vou substituindo, vou consolidando em mim esse estado psíquico, emocional, que Jesus chama de cautela, eu vou diminuindo o meu estado de engano, vou diminuindo as minhas ilusões, vou diminuindo as minhas fantasias, e isso é algo que todos nós estamos procurando, né? Estamos precisando para a nossa evolução espiritual. Seja bem-vinda, Ana Paula Pimenta Lemos, que nos acompanha de Belo Horizonte. Também conosco, Maria de Fátima Cunha, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Bem-vinda. Agora, esse estado de cautela, ele é uma construção, ele é uma ciência, tá certo? E que nós precisamos compreender o que é cautela. Medo é cautela? Ansiedade é cautela? Não, não é. Então, cautela não tem nada a ver com medo, cautela não tem a ver com ansiedade, cautela é um estado psíquico, é um estado de espírito e que nós precisamos compreender bem, né, para poder desenvolver, poder trabalhar o que seja essa cautela. Então, nós vamos nos valer aqui dos ensinamentos do espírito Leon Denis, que está no livro Ainda Não é o Fim,
a médium Janaína Farias. Esse livro é da editora Ser. E esse livro estuda os 14 primeiros versículos do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que é o Sermão Profético. E você tem os espíritos Bezerra de Menezes, Honório Abreu e Leon Denis analisando cada versículo, tá certo? Então nós vamos hoje ver aqui a análise do espírito Leon Denis sobre o estado de cautela. Eu vou ler aqui e depois então a gente vai fazer os comentários. Portanto, a cautela não é o lúgubre presságio que atormenta ou a angustiosa expectativa que confunde e atordoa. Então, começa deixando claro, né, que tormenta, angústia, confusão, isso tudo não é cautela, né? Cautela é algo sublime. Cautela é um estado de espírito muito positivo, desejado, buscado por nós e que precisa ser trabalhado, certo? Ele precisa ser construído. Então, nós não podemos dizer que estamos atormentados ou angustiados e, por isso, somos cautelosos. Não. E ele prossegue. A cautela é o cálculo que se utiliza de duas ferramentas, o raciocínio e o sentimento. Se ela estiver bem elaborada pela mentalidade, previne-se o engodo e a ilusão. O aclaramento da percepção da realidade amplia a esperança e a fidelidade ao bem. Meus amigos, nós temos 4 verbos aqui definindo o que é o estado de cautela. Acautelai-vos. Primeira situação. Analisai com o poder da razão e do coração todos os escaninhos possíveis ao vosso olhar. Isso aqui vem muito na linha do vigiai e orai, tá certo? Perceba-se que o Evangelho não propõe orai e vigiai, mas sim vigiai e orai. De forma que o processo de participação na construção do nosso estado de cautela, ele envolve essa vigilância, ele envolve esse cuidado, tá certo? Então a oração ela precisa ter um objetivo, ela precisa ter, você ora para louvar, agradecer ou pedir, entende? Mas tanto louvar, quanto agradecer, quanto pedir, você tem que estar consciente, é preciso que haja um objetivo nessa oração, é preciso que haja uma finalidade, tá certo? O que nós fazemos normalmente? Nós fazemos da oração um substituto ao nosso esforço, né? Então a gente ora, pede e fica fica sentado esperando o milagre acontecer. Então vamos prestar atenção na proposta do Evangelho. Vigiai e orai. Então, primeiro é o nosso trabalho, primeiro é o nosso esforço, primeiro é a nossa atitude. E aí você vai orar para pedir forças, pedir inspiração dentro do seu projeto, pedir saúde, pedir paz dentro do que você está se propondo a fazer. Tá certo? Então, primeiro passo, acautelai-vos, analisai com o poder da razão e do coração todos os escaninhos possíveis ao vosso olhar. Então veja bem, Leon Denis fala dos escaninhos possíveis. Meus amigos, é claro que dentro de um projeto, dentro de um trabalho, dentro de uma tarefa que nós estamos executando, nós vamos alcançar uma boa parcela do conhecimento específico daquela atividade. Se a gente estudar, se a gente se esforçar. Mas tem coisas que não vão ser alcançadas por nós, tá certo? Tem coisas que vão escapar das nossas percepções. Tem coisas que estão, às vezes, a gente não consegue decifrar a tempo, né? Então, primeiro você estuda, se prepara, analisa, sabendo que
pode uma ou outra coisa pode passar despercebido, tá? Mas primeiro você tem que fazer esse trabalho, tem que se esforçar. Segunda situação, confiai a Deus o que vos escapa das mãos inexperientes, certo? Então veja bem, se eu estou numa tarefa, se eu estou na reencarnação, se eu estou com a responsabilidade de conduzir uma família, de conduzir uma casa espírita, de conduzir uma empresa, de conduzir um grupo social, se eu estou com essa responsabilidade, eu vou me preparar para aquilo. Eu vou estudar. Eu vou conhecer todas as nuances da minha atividade e algumas coisas vão passar. Eu não vou conseguir assimilar tudo. E aí eu preciso ter a humildade de confiar em Deus para que Ele faça esse suprimento, né? Para que Ele, quando vier uma situação que é da minha responsabilidade, tá certo? Que é da minha responsabilidade. Então eu vou pedir, né? Eu vou confiar em Deus. Agora, é muito importante a gente delimitar a nossa tarefa, tá certo? Jesus tem uma passagem que ele diz o seguinte: não vim trazer paz à terra, vim trazer fogo. E que mais quero se ele já está aceso? O que mais quero, tá? O que mais quero? O que mais quero é um limite. Então Jesus tinha um limite, ele estabeleceu um limite na sua tarefa. Trazer o evangelho, trazer a revelação de Deus, trazer tudo aquilo que ele trouxe, tá certo? Queriam que Jesus fosse um estadista, queriam que Jesus fosse um marechal de campo, queriam que Jesus fosse alguém que promovesse uma revolução, que libertasse Israel da opressão romana, né? Roma dominava Israel. Enfim, o povo queria que Jesus fizesse um monte de coisas com o poder que ele tinha, e ele poderia fazer tudo realmente, Jesus pode fazer tudo, mas ele estabeleceu um limite. A minha missão, a minha tarefa é lançar fogo à terra. O que mais quero? Olha a dica que Jesus deu para nós. Então, quando a gente está nessa questão do acautelai-vos, o primeiro passo é você estabelecer qual a sua tarefa, qual o limite, aonde você vai empenhar os seus esforços, aonde que a vida te colocou. Tá? Você vai fazer a gestão de uma casa espírita? Você vai fazer a direção de uma reunião mediúnica? Você vai fazer um trabalho de passe? Você vai fazer o quê? Você vai cuidar da sua família? Deus te colocou para ter um cuidado com a ciência, né? Com a educação, com a medicina. Você precisa delimitar, você precisa enxergar aonde que Deus te colocou para as experiências evolutivas. Tá certo? Então lembra dessa frase de Jesus. Não vim trazer paz, vim trazer fogo à terra. E que mais quero? Né? Então, essa é a minha missão. Então, se eu cumprir bem a minha missão, eu vou ter o amparo de Deus. Então, vamos observar aqui, acautelai-vos. Analisai com o poder da razão e do coração todos os escaninhos possíveis ao vosso olhar, dentro do objetivo que você tem, dentro do projeto evolutivo que você tem nessa vida. Confiai a Deus o que vos escapa das mãos inexperientes, dentro daquele projeto, tá certo? O fato de você ter mãos inexperientes significa que aquele projeto é novo. Aquele projeto realmente é uma prova, é um desafio, tá certo? Se eu tivesse mãos experientes, eu teria um outro contexto de tarefa, né? Mas perceba que é bem da nossa Terra, é bem de um planeta de provas e expiações. Eu estou num projeto de crescimento, de despertamento espiritual, de aprendizado. Então, mãos inexperientes
tem uma relação muito grande com a tarefa que eu estou executando. Eu sou um aprendiz, né? Eu sou um discípulo, eu estou aprendendo. E quando eu estou na minha tarefa, eu posso confiar em Deus, devo confiar em Deus, e Ele vai suprir aquilo que a minha inexperiência deixou passar, entende? Agora, o que acontece, né? A gente, às vezes, quer abraçar outras tarefas, outras atividades que não tem nada a ver com a nossa evolução, aliás, até muitas delas atrapalham a nossa evolução. A gente quer abraçar o mundo com as pernas, às vezes a gente tem uma vaidade muito grande, tem um ego muito grande, a gente quer fazer tudo, quer alcançar todos, quer... E aí a tarefa fica sem suporte espiritual, tá certo? A tarefa fica sem suporte espiritual, fica sem proteção espiritual, tá bom? Interessante esse detalhe, hein, pessoal? Outro passo importante, confiai no bem, tá certo? Então, ter sempre a visão do bem. Tudo que Deus faz é positivo. Tudo. Confia no bem. E, por fim, trabalhai para que vossa responsabilidade seja cumprida com justiça. Então, eu tenho uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade que eu tenho? Dirigir uma casa espírita, dirigir uma reunião mediúnica, dirigir um passe, dirigir a evangelização das crianças, fazer o trabalho de assistência às famílias, fazer o trabalho de atendimento fraterno, conduzir a minha empresa com honestidade, conduzir o meu governo com honestidade, conduzir o meu grupo social com honestidade. Qual é a sua responsabilidade? Então é importante entender que eu preciso trabalhar e cumprir bem o meu dever, seja ele qual for, pessoal. Tá certo? A gente usa muito aqui o exemplo de casa espírita, porque é um canal espírita e a gente usa mesmo os exemplos da casa espírita. Mas o texto do Evangelho, Jesus não é um senhor religioso, não. Jesus é um governo espiritual. Tá claro para todo mundo? Então, se você é um empresário, cumpra o seu dever. Você tem deveres ali com aquela comunidade, com seus empregados, com seus clientes, né? Com a sua família, certo? Então, você tem que cumprir o seu dever para que você tenha paz, para que você tenha alegria, tá certo? Então, isso tudo está no conceito de acautelai-vos, tá? Então, esse estado de cautela é o estado que Jesus se refere no sermão profético. E aí, veja bem, Jesus traça as balizas morais. Então, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Então, ele traçou uma baliza moral. Então, é nosso dever buscar o estado de cautela por dentro de nós. E aí os espíritos vão trazendo, né, orientados pelo alto também, vão trazendo as nuances que cercam essas balizas morais. Então veja bem, Leon Denis traz o seguinte: acautelai-vos dos engodos é enganos, propostos pelo comodismo e pela conveniência. Estai atentos e despertos. Tá? Então veja bem, comodismo e conveniência. Isso aqui tem uma relação muito grande com o instinto de conservação. O nosso instinto de conservação, ele entende que nós precisamos conservar a vida. Para conservar a vida, eu preciso me alimentar, preciso me hidratar, preciso dormir, preciso fazer uma série de coisas. E muitas vezes o instinto de conservação ele não é bem entendido por nós. Então a gente acaba se tornando pessoas preguiçosas, comodistas, convenientes, né? E isso tudo é um engano, isso tudo é uma ilusão, isso tudo é uma fantasia, tá certo? As coisas não vão cair do céu. Faça da tua parte que o céu te ajudará.
tá certo? Trabalha, esforça, corre atrás, se instrui, estuda, pratica o bem, que aí você vai ter o respaldo de Deus para suas mãos inexperientes. Isso que a gente acabou de estudar aqui anteriormente. Então, o comodismo e a conveniência é interesse, né? Interesse pessoal. O comodismo e a conveniência é um engano, é uma ilusão, a gente está em busca justamente de sair dos interesses exclusivamente pessoais e adotarmos uma linha mais ampla na nossa vivência, tá? E prossegue aqui o benfeitor. Submetei tudo aos crivos que já conheceis, daqueles propostos por Jesus. Construí o hábito de submeter vossos pensamentos mais íntimos a esses mesmos crivos, para que consigais educar-vos para a disciplina que aponta o caminho da felicidade. Então veja bem, Jesus trouxe as balizas morais, Jesus trouxe os ensinamentos, Jesus trouxe as dicas. Lembra que eu acabei de falar? Não vim trazer paz à terra, eu vim trazer fogo. O que mais quero? Isso é uma dica, certo? Isso é uma orientação. Tipo assim, meu filho, você tem uma tarefa, você tem uma missão e é aquilo ali que você está recebendo os recursos para aquilo ali. Numa outra encarnação, numa outra experiência, você vai fazer outras coisas, mas agora é isso, cuida disso. Entende? Existe um limite. Existe um limite de recursos, existe uma proteção específica, né? Existe todo um contexto específico, é o princípio da especificidade, tá? E tem muita gente se complicando porque quer abraçar várias responsabilidades ao mesmo tempo, não se prepara, vai naquela pauta da emoção, vai naquela pauta da vaidade, né? Vai buscando glória. Uma das grandes armadilhas e que nos leva às quedas espirituais é a busca pela glória, meus amigos. Nós queremos glória, nós queremos fama, nós queremos influência. E às vezes a nossa missão não tem a ver com isso, não. Às vezes a nossa missão está numa outra área, uma área mais reservada, uma área mais tranquila, uma área com menos evidência, com mais estudo, mais dedicação, mais foco, né? Então, a gente tem que estar muito atento ao que Jesus nos orienta, porque Jesus já passou pelas situações que nós estamos passando. Jesus é um espírito que já fez a sua evolução nesse caminho que nós estamos ainda percorrendo. Jesus já é um Cristo, ele já passou por orbes primitivos, planetas de provas e expiações, mundos de regeneração. Jesus já passou por isso há milhões e milhões de anos atrás. Então ele conhece o caminho das pedras, ele conhece, ele sabe, ele entende a natureza do espírito, né? Então, as balizas morais que Jesus propõe, as orientações que Jesus propõe, a gente submete, né, as nossas ações a essas balizas, tá certo? Que aí a gente vai entrar nesse estado de cautela. Seria mais ou menos assim, o que Jesus orientou acerca desse fato? Como é que Jesus procedeu diante de tal provocação? Como é que Jesus fez? Como é que Jesus agiu? Como é que Jesus ensinou? Agora, para isso, você tem que estudar Evangelho, né? Por isso que doutrina espírita, ela caminha na esteira do Evangelho, tá certo? Porque Jesus é uma figura central no nosso processo para a conquista do estado de cautela, entende? Tranquilo, né? Acautelai-vos de vós mesmos e do que sensibiliza vossos sentidos físicos e espirituais. Então, vigilância, né?
O que me sensibiliza os sentidos físicos? É dinheiro? É fama? É sexo? É poder? O quê? O que me faz brilhar os olhos? O que me emociona? Né? Espiritualmente, o que me tange? O que me deixa... É o quê? É a fama? Às vezes eu fico lisonjeado com o reconhecimento espiritual, com o cumprimento das pessoas, por uma palestra, por uma atitude, por uma doação, por uma caridade. Isso tudo são situações que vão excitando o espírito, tá certo? Então eu tenho que estar atento a isso. Então não são só os valores financeiros, materiais e as glórias do mundo, não. Existe também determinadas situações que deixam o espírito emocionado, deixam o espírito atordoado, né? Então eu preciso ter cautela, eu preciso me conhecer. O que me tira do sério, né? O que me deixa nervoso, o que me deixa agitado, né? Então eu preciso, para alcançar o estado de cautela, eu preciso me conhecer e evitar, trabalhando esses estímulos, porque eles não dá também para evitar, né, esses estímulos, a lisonja, o elogio, o aplauso, etc. Deixa que as pessoas façam isso, elas estão no direito delas, de se emocionar também, aplaudir, elogiar. Mas o ser que está em busca do desenvolvimento do estado de cautela, ele tem que saber lidar com isso, principalmente se isso agita esse indivíduo. Tá? E prossegue aqui Leon Denis. Agindo assim, cessam-se os enganos, aos poucos, nos caminhos. Tá? Então você tem esse posicionamento de cálculo, de raciocínio, tá certo? Agora veja bem, existe um outro contexto que é a cautela do sentimento. Foi trazido aqui pelo espírito Bezerra de Menezes, nesse mesmo livro que nós estamos trabalhando. Ainda não é o fim. Tá? Olha só o que Bezerra de Menezes fala sobre a questão da cautela. Nós já vimos que o estado de cautela envolve raciocínio e sentimento. Aqui ele vai falar do sentimento, Bezerra de Menezes. Então veja bem. Os discípulos perquirem a respeito dos sinais da vinda e da consumação das eras, e Jesus, antes de qualquer resposta, adverte que ninguém vos engane, para que os sinais não sejam confundidos com vossas ilusórias percepções das realidades celestiais. Tantos de nós, no passado, julgando interpretar sinais, fizeram atrocidades em nome de Jesus. Ainda hoje vemos sinais de perigos iminentes ou interpretamos ações como desajustes à lei, que por nossa vez também pouco compreendemos. Mas ao contrário da conduta sugerida no Evangelho, assumimos posturas belicosas da defesa daquilo que tão pouco possuímos. Sinais levaram filhos de Deus a combater em nome de concepções, a guerrear em nome dos deuses, do egoísmo e do orgulho. No entanto, a voz do Senhor se fixa no éter, com o aviso imortal: ninguém vos engane. Os sinais da vinda do Cristo no íntimo da criatura estão caracterizados claramente pela evolução percebida. O Cristo virá e as eras se consumarão tão logo se estabeleça o homem de bem na intimidade do ser. Allan Kardec nos oferece uma lista dessas características quando trata do assunto homem de bem em O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas podemos resumir essas mesmas características com aquelas apresentadas pelo codificador ao transcrever em O Livro dos Espíritos a resposta para a pergunta: como definir a caridade conforme entendia Jesus?
Essa é uma das questões mais importantes do Livro dos Espíritos, é a questão 886 do Livro dos Espíritos. Como definir a caridade conforme entendia Jesus. Nos interessa muito como que Jesus entende as coisas, né? Porque ele entende de uma forma muito mais pura, muito mais inteligente do que nós. E prossegue aqui Bezerra de Menezes. Estão firmadas as 3 características básicas para o progresso efetivo: a benevolência, a indulgência e o perdão. Se em nossas atitudes estabelecermos um crivo de segurança, utilizando-nos dessas 3 virtudes, não incorreremos em enganos de qualquer tipo. Meus amigos, então veja bem, tá? Voltando aqui à questão lá de Leon Denis. Nós temos as linhas do raciocínio para a busca desse estado de cautela e temos a linha do sentimento. O que Bezerra de Menezes nos traz? Questão 886 do Livro dos Espíritos, que é uma síntese do capítulo O Homem de Bem, do Evangelho segundo o Espiritismo. Os 3 pilares do sentimento para você desenvolver o estado de cautela: perdão, benevolência e indulgência. Repetindo: perdão, benevolência e indulgência. Se você desenvolve no sentimento essas virtudes, claro que essas virtudes precisam ser estudadas. O que é o perdão? O que é indulgência? O que é benevolência? Existem conceitos por trás dessas virtudes que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é a matéria do Evangelho segundo o Espiritismo, são virtudes morais. Então existem conceitos, existem espíritos explicando o que é indulgência, trazendo exemplos. Os espíritos explicam o que é benevolência, trazendo exemplos. Os espíritos explicam o que é o perdão, trazendo exemplos. Então existe um conceito filosófico, doutrinário, por trás dessas virtudes do sentimento. Mas o importante é que a gente entenda o seguinte: você quer desenvolver o estado de cautela? Começa a praticar perdão, benevolência e indulgência. É assim que Jesus interpreta a caridade. E se você é discípulo de Jesus, se você quer aderir ao Evangelho de Jesus, e Jesus é a representação de Deus, né? Eu e o Pai somos um. Jesus é o revelador da vontade de Deus. Então você se alinha com o Cristo e se alinha com Deus. Se você buscar no estado de cautela, que é um estado psíquico, se você desenvolver a prática do perdão, da benevolência, da indulgência. Aí você reveste o seu sentimento desse poder inigualável, né, que está ali intrínseco à centelha crística. E aí eu vou te dizer, meu amigo, minha amiga, para te enganar vai ser difícil. Porque se você pratica o perdão, é benevolente, é indulgente, vai ser difícil te enganar. Tá certo? E se você está cuidando dos raciocínios, está se conhecendo, está estudando, está se instruindo, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, se você está fazendo todo esse protocolo, né, vamos chamar assim, se você está seguindo os passos, você vai alcançar um estado de cautela. E alcançando esse estado de cautela, você vai ter
bastante reduzidas as possibilidades de ser enganado. Certo? Por quê? Porque você vai fugindo das ilusões, você vai fugindo das fantasias, as ilusões do poder, as ilusões da infalibilidade, né? Você começa a desenvolver humildade, você está se esforçando, mas você sabe que Deus vai suprir aquilo que faltou, aquilo que você não alcançou, mas Deus quer ver você lutar, Deus quer ver você estudar, Deus quer ver o seu esforço dentro da tarefa que Ele te deu a responsabilidade, tá certo? A gente, às vezes, por vaidade, por buscar a glória, a gente deixa aquela tarefa ali e vai em busca de glória, vai em busca de vaidade, vai em busca de outras coisas. E eu vou te falar, né? A gente muda toda a estrutura de proteção espiritual, tá certo? Meus amigos, o estado de cautela, ele se encontra lá no sermão profético, né? E Jesus traz essa questão e ele associa cautela com engano. Você quer diminuir o engano na sua vida, os erros, os enganos? Investe nesse estado psíquico que nós chamamos de cautela. Dentro das propostas daquilo que Jesus nos oferece, tá certo? Deixa eu cumprimentar aqui a turma do chat, a Casa Verde, João Hoffman, de Florianópolis, seja bem-vindo. Também conosco a Adilson Mangabeira, nos acompanha de Belo Horizonte. Sejam todos bem-vindos. Os amigos estão aqui também no Instagram, no Facebook. Um grande abraço a todos, sintam-se todos cumprimentados. Meus amigos, se nós abrirmos mão da construção do estado de cautela na nossa intimidade, se nós não nos preocuparmos com isso, porque essa é uma preocupação nossa, viu? Isso aí é um dever nosso, tá? Fazer esse investimento, fazer esse estudo, tá? Perceba-se que o versículo 4 do capítulo 24 de Mateus, quando Jesus fala de cautela, ele fala no imperativo. Acautelai-vos. É um imperativo, ele está dizendo, ó, isso aí é responsabilidade sua. Isso aí é um desejo ardente que você precisa desenvolver. De desenvolver o estado de cautela. Faz parte dos desejos ardentes, você tem que desejar isso, você tem que querer isso, você tem que buscar, você tem que lutar, você tem que estudar para que você diminua a influência das ilusões, das fantasias, certo? Que povoam a nossa mente. Meus amigos, na medida em que vamos trabalhando o estado de cautela, nós vamos nos tornando humildes. Vamos desenvolvendo a humildade. E a humildade é o aprimoramento da ilusão. Nós temos um departamento na nossa mente, está no livro Pensamento e Vida, foi trazido por Emmanuel, psicografia do Chico. Nós temos um departamento na nossa mente que se chama departamento da imaginação. Esse departamento da imaginação, né, e ali você tem as ilusões, você tem as fantasias. As ilusões e fantasias geram dinâmica de vida, tá certo? Chico Emmanuel dizia, não devemos quebrar as ilusões de ninguém. Por quê? Porque as ilusões geram um mecanismo de vida. A pessoa se lança numa dinâmica de fatos, de acontecimentos, a partir das ilusões que tem, a partir das fantasias que tem, tá certo? Mas ela se lança, ela faz, ela acontece, ela está dinamizando a vida. Lá na frente, ela vai se dar conta que, né, que foi um trabalho que nasceu de uma ilusão, nasceu de uma fantasia. E aí ela vai, então,
reparar isso, ela vai, então, consertar isso, tá certo? Mas quanto tempo se perde nessa dinâmica, né? As nossas ilusões, as nossas fantasias, elas precisam ser substituídas pelo estado de cautela, para que a gente não fique se arrastando na jornada evolutiva, né? Não fique prejudicando pessoas, não fique prejudicando a nós próprios, né? E se você não tem um estado de cautela que você busca desenvolver, como é que você vai viver experiências de mar alto, né? Fizemos essa live ontem. A espiritualidade vai, olha, não tem condição de viver uma experiência mais robusta, uma experiência mais que vá ter uma robustez, uma magnitude maior, porque não tem cautela, né, ainda vive muito na pauta da ilusão, da imaginação, da fantasia. Então, essas questões que Jesus traz no sermão profético, né, acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus está dizendo o seguinte, olha, a responsabilidade da evolução é sua, eu não posso fazer nada por você. Se você não tiver um desejo ardente de cuidar de você, né, de amadurecer, o que eu vou fazer por você é trazer todas as condições. Vou trazer os recursos materiais, os recursos espirituais, vou dar exemplos, vou inspirar, vou fazer tudo aquilo que é o meu dever, tudo aquilo que é o meu trabalho como governador espiritual do planeta. Mas se você não tiver esse desejo ardente de sair das ilusões e das fantasias, o que eu posso fazer? Né? O que eu posso fazer? Aí Deus vai movimentar, porque todos nós seremos alcançados pelo progresso, e por isso que Deus não tem pressa, meus amigos. Deus nos criou espíritos imortais. Depois que você foi criado o princípio inteligente, você não vai ser extinto. Então Deus tem o tempo inteiro à disposição, ele não se aperta, ele não se estressa, né? Nós é que vamos sofrendo, né? Na medida que a gente permanece nessas pautas de ilusão, de fantasia, de infância espiritual, nós vamos sofrendo através das inúmeras reencarnações, até que um dia a gente aprende, a gente cansa, a gente exaure, e aí começa a mudar os rumos da nossa vida, tá? Então, perceba-se que, na medida em que eu me acautelo, me torno mais humilde, me torno mais inteligente, me torno mais esperto, me torno mais preparado e vou abrindo mão, vou diminuindo as injunções da ilusão no meu psiquismo, tá? É uma construção no tempo, isso não cai do céu, você tem que desejar ardentemente, tá certo? A vida vai te conduzir dessa forma. Nós temos estudado aqui as estruturas horizontais da evolução, a estrutura vertical, né, que é a nossa centelha crística. Fica aí a sugestão da live, né? Das últimas semanas nós fizemos esse estudo. Mas você precisa ter um desejo ardente, você precisa desejar muito, você precisa querer muito adentrar no estado de cautela, tá certo? Os requisitos, as formas, o passo a passo, nós trouxemos aqui hoje nessa live, né, através dos ensinamentos aí dos espíritos Leon Denis e Bezerra de Menezes, mais especificamente, tá certo? Tranquilo para todo mundo? Bom, né? Deixa eu registrar aqui também a presença da Maria Antonieta, que nos acompanha aqui também de Belo Horizonte. Bem-vinda, Maria Antonieta. Meus amigos, deixa eu lhes fazer um convite para vocês. Hoje à noite estarei na Casa de Francisco, um centro espírita aqui em Belo Horizonte. Estaremos lá trabalhando o estudo das leis morais, parte terceira de O Livro dos Espíritos. É um estudo presencial. Quem puder, quem quiser, Casa de Francisco, fica na rua Ozanã,
319, bairro Ipiranga, aqui em Belo Horizonte. Nós fazemos estudos lá na quarta-feira e na quinta, das 20 às 21 horas, certo? Então fica aí o convite para que o pessoal assista presencialmente o estudo hoje, no caso, quinta-feira, das leis morais. As nossas lives acontecem terça, quarta e quinta-feira, às 17 horas, então fica aí o convite, né? O pessoal está sempre entrando aí, participando, né? Dando a sua contribuição, o pessoal se cumprimenta, muitos amigos aí no chat, né? O pessoal conversa, pergunta. É realmente um momento muito especial estar participando de um chat, de uma live espírita, né? É realmente um momento muito gostoso, muito especial. Então fica o convite para o pessoal estar sempre aí com a gente, que é uma alegria muito grande ver todos vocês aqui, ver vocês participando, interagindo, isso é muito gratificante. Então fica o convite, na próxima terça-feira nós retomamos as nossas lives, né? Será mais uma semana aí promissora, se Deus quiser, e rogamos a Jesus que nos dê uma noite de quinta-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias. Desejo a todos um excelente final de semana e a gente se vê na próxima terça-feira. Grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe. Milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.